Eu lhes pergunto, o que vocês estavam fazendo no ano de 490 a.C.? Não sei. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Enfim, eu nem sabia que ia nascer. Mas os persas, originários de onde é o atual Irã, estavam invadindo a Grécia. Tentando conquistar a cidade de Atenas. Atenas hoje é a capital da Grécia, mas naquela época era uma das várias cidades-estado que haviam sido fundadas naquela região. Atenas, inclusive, é a cidade da sabedoria, né, da deusa Atena. Então, a gente estudou na escola, né, Atenas é a cidade da sabedoria, Esparta é a cidade da força, mas os persas, liderados pelo rei Dário, estavam tentando conquistar Atenas. Atenas não tinha muita tradição militar, mas guiados pelo general Milcíades, sei lá, naquela época não tinha esse barulho, né? Como é que era a guerra em 490 a.C.? Enfim, seja como for, o general Milcíades, guiando o pequeno exército ateniense, conseguiu derrotar as forças de Dário. Derrotaram. Isso se deu na planície de Maratona, no ano de 490 a.C. E aí, o Milcíades ficou feliz pra caramba e falou pro mensageiro, pro Fidípides, vai lá em Atenas e fala pro pessoal que a gente ganhou a guerra. Ele falou em grego, mas enfim. O Fidípides correu os 40 quilômetros que separavam. Não tem problema, porque tá correndo. As duas cidades, chegou em Atenas, a gente ganhou. E caiu fulminado. Meu Deus. Parece que foi um infarto pelo esforço, ele faleceu. E a distância de 40 quilômetros entre Maratona e Atenas ficou sendo a distância base quando as Olimpíadas Modernas começaram no ano de 1896 para a disputa da prova da maratona. Não à toa, a maratona tem esse nome. Depois foi ajustada a distância para 42 km, 195 metros, para poder a largada da maratona nas Olimpíadas de Londres ser em frente ao palácio, para os herdeiros do rei poderem assistir, mas isso é outra história. A maratona surgiu em homenagem ao Fidípides, que correu essa distância para avisar os atenienses que eles tinham vencido os persas. Pô, Marcos, muito legal, mas o que essas miniaturas têm a ver com isso? O que tem nada? Então, a cidade de Atenas, muito conhecida pela sabedoria, tem o seu principal monumento baseado em uma vitória militar. E eu falo desse aqui, é o Pártenon. Este aqui é o Pártenon como ele é hoje em dia e não como ele foi concebido. O Pártenon ele foi concebido em homenagem a esta vitória, tanto que ele tinha 192 estátuas em homenagem aos guerreiros atenienses que morreram na batalha. Essas estátuas estão no Museu de Londres, apesar da Grécia viver pedindo de volta, elas estão morando lá no Museu de Londres. E o Pártenon tinha também uma estátua de Atena, que foi levada depois para Constantinopla e nunca mais foi devolvida e acabou sendo destruída. Isso conta um pouquinho da história desse monumento que se tornou o símbolo clássico, né, da arquitetura clássica da Grécia. Grega, quase que não sai, galera. Essas colunas aqui, ó, são um estilo dórico. São as colunas que tem um quadradão aqui em cima e elas são meio arredondadas. E o Pártenon, ele foi construído levando-se em conta conceitos óticos, tanto que as colunas da ponta, elas são um pouquinho mais grossas por conta do defeito quando você olha. E as colunas do centro, elas são inclinadas para dentro, para quando a pessoa olhar, elas parecerem iguais. Isso é uma coisa que cego não entende, mas é uma coisa que eu li e achei muito interessante compartilhar com vocês. Porque esse monumento, construído há quase 2.500 anos, ele foi totalmente concebido sobre proporções, gente. A matemática já era utilizada naquela época. O governante de Atenas naquele então era o Péricles, e o Fídias, grande, escultor, famoso, foi responsável por esta obra que ficou na história até hoje. Quanto tempo durou o Pártenon? Foram 15 anos de construção, de 447 a 432. Gente, tudo isso antes de Cristo. Aqui é outra visão do Pártenon, aqui ó. Ele tá aqui em cima da Acrópole. Acrópole, a gente estuda na escola acro de alto, pole de cidade. Então é a cidade alta. Aqui são os monumentos da Grécia e aqui é o Pártenon. Um pouquinho diferente desse aqui, né? Esse aqui é ele do jeito que tá. Esse aqui é ele como deveria ser. Aliás, ele é branco hoje em dia, mas os historiadores acreditam que ele era pintado em uma cor chamativa, porque ele, lembrando, né, ele foi construído em homenagem a uma vitória militar. E o Pártenon tem uma história que eu acho incrível. Ele já foi, no século V, ele foi uma igreja ortodoxa e os monges destruíram uma boa parte do interior. Depois ele virou a Notre Dame de Atenas, isso mesmo, ele virou uma igreja católica
Depois, quando os otomanos invadiram Atenas, no século XIV, ele virou uma mesquita, ganhou inclusive um minarete. Sabe o minarete? Aquelas torres das mesquitas? Das mesquitas muçulmanas. E depois disso tudo, durante um assédio de Veneza, um cerco de Veneza, o Pártenon, essa construção clássica que os arquitetos e decoradores e engenheiros estudam até hoje, ele virou um armazém de armas e um armazém de munições. O que aconteceu? Veneza disparou um canhão, bateu e explodiu tudo que tinha por dentro do Pártenon. Então, gente, o que nós vemos hoje do Pártenon é o que sobrou depois de ele ser um mosteiro ortodoxo, uma igreja católica, uma mesquita muçulmana e um paiol de pólvora. Por isso que ele está destruído. Não é que a miniatura está quebrada, não. É porque ele está assim. Algumas colunas são decapitadas e no interior não sobrou nada, porque, afinal de contas, uma história muito grande, muitos percalços, mas ele até hoje existe, encantando a todo mundo que pensa, caramba, é uma civilização que há 2.500 anos já pensava colunas proporcionais. Ele continua inspirando até hoje. Tanto isso aqui, ó, tirei do plástico. Isso aqui é o Lincoln Memorial, em homenagem ao Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que libertou os escravos, e o presidente durante a Guerra Civil, que foi assassinado. E esse monumento aqui eu não li em lugar nenhum, tá? Mas pra mim, ele é a cópia do Pártenon. Olha aqui as colunas, ó, tudo assim. Pra mim, ele é o Pártenon com teto. E se os arquitetos acharem que eu tô falando besteira, pode dizer aí. Mas na minha ponta dos dedos, ele se parece muito com o Pártenon. Eu acho que ele foi influenciado no momento da construção. Então, o Pártenon, a Maratona, o Abraham Lincoln, o Washington, a Acrópole, tudo se junta aqui no mundo na ponta dos dedos, como você nunca viu e nem eu. Valeu? Tchau, tchau!